promessas para a sua vida. Vamos louvar o Senhor. Eu sei que os teus olhos, Senhor, estão sobre nós, para nos livrar, para nos proteger, ó Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele és Deus de perto e também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare: Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Olhe para a pessoa que está ao teu lado nesse momento. Você vai citar uma promessa bíblica para esse irmão. Se você não tem ninguém pertinho de você, se aproxime de alguém. Cite uma promessa bíblica para esse irmão. Um texto bíblico. Cite uma promessa bíblica do Senhor para essa pessoa que está ao teu lado. Nós devemos nos apegar, querido, às promessas que estão dentro da palavra de Deus. E uma delas é: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E eu acho que é ela que todos nós citamos. Então você vai citar para o teu irmão: crê no Senhor Jesus. Querido, convido, creia no Senhor Jesus e será salvo, os teus e toda a tua casa.
Então você citou isso para o teu irmão, você vai orar por essa pessoa agora. Você vai abençoar a família dele. Você vai abençoar o casamento dele e dela. Você vai abençoar os filhos. Você vai abençoar os que estão próximos. Você vai abençoar a família. Porque a palavra de Deus nos diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A tua oração tem valor. A tua oração, ela é ouvida por Deus. E quando você concorda aqui nessa terra, o Senhor ouve lá em cima e libera a bênção para o teu irmão. Começa a abençoar a vida do teu irmão. Começa a interceder pela família dele. Começa a interceder pelo casamento, pelos pais, pelos irmãos. Eu dizia à minha esposa, se tem algo que nós temos de precioso depois de Deus, é a nossa família. O que nós temos de mais precioso depois de Deus é a nossa família. Não abra mão da tua família, não abra mão do teu casamento, não abra mão dos teus filhos. Lute por eles, lute, lute, lute. Ore, consagre, jejue pela tua família. Ele não é homem para mentir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Hoje eu falava com o Danilo essa tarde, e eu comentava com ele sobre os valores morais e espirituais que o pai e uma mãe têm o dever de passar para um filho. E eu me recordava de quantas vezes a minha mãe não foi por muitas palavras que ela me ganhou ao Senhor, mas foram por muitas atitudes. De quando eu chegava de madrugada em casa, muitas vezes louco da vida, e ela estava com o joelho dela dobrado, e ali ela intercedia e falava: Senhor, eu não abro mão do meu filho, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão de nenhum deles, porque o Senhor cuida de cada um deles. Toma o Daniel nas tuas mãos, Senhor, ouve a minha oração. Queridos, aquilo todas as vezes que eu passava, movia comigo, e eu dizia: quando eu for crente eu quero ser de verdade, quando eu servir a Deus eu quero uma vida séria. E hoje o resultado da minha vida é o resultado da vida da minha mãe. A família, aquilo que nós podemos deixar para os nossos filhos, o mais precioso não é o ouro e não é a prata, mas são os valores espirituais e morais. Aquilo que nós podemos deixar, o legado. Um dia você vai, mas você vai ver alguém servindo ao Senhor, sendo fiel, louvando e exaltando o nome do Senhor, pelo estilo de vida que você vive como pai e como mãe dentro de casa. Aleluia. Eu me sinto impulsionado ao Espírito Santo para nós orarmos pelas famílias, orarmos pelos casamentos. Se você está perto da tua esposa aqui essa noite, por favor, se aproxime dela agora. Se você está perto dos teus pais, se aproxime dele aí agora, em nome de Jesus. Ele é o Deus da família, Ele é o Deus do casamento, o Deus do matrimônio. Existe um Deus que ainda restaura famílias. O lar destruído e quebrado, despedaçado, Ele pega na mão e restaura e faz de novo. Esse é o Deus que nós servimos. Que muitas vezes nós olhamos e podemos falar: não, essa família não tem mais jeito. Sim, será que esse casamento vai? Ah, quando nós entregamos nas mãos do Senhor, quando nós passamos a viver a vontade do Senhor, quando nós passamos a viver mediante a luz da palavra de Deus,
Não existe milagre que Ele não pode fazer. Ele é poderoso, Ele é Senhor. Deus onipotente, presente, que restaura, que cura, que liberta, que salva e restaura. Oh, Jesus, aleluia. Abençoe a tua família aí agora, querido. Seja grato a Deus pela tua família. Seja grato a Deus pelos teus pais. Pelo lar que Ele te deu. Pelos conselhos derramados. Por quantas vezes a tua mãe te ouviu e o teu pai esteve presente. Honre a tua família, honre os teus pais. Não existe nada depois de Deus mais precioso que a família. Oh, Jesus. Você pode levantar suas mãos aos céus nesse momento. Eu quero pedir para o pastor, que é autoridade, para nos abençoar as famílias aqui essa noite. Se você entrou aqui essa noite pensando em alguma coisa dentro da tua casa, querido, não abra mão da tua família. Não abra mão da tua família. Não abra mão da tua família. Ó Deus querido e amado, nós estamos formando esta grande corrente de fé. Corrente porque nós estamos ligados agora num só objetivo, num só propósito, que é interceder pela família, pelos maridos, esposas, pais, filhos, irmãos, toda a parentela. A família é instituída pelo Senhor, e o Senhor faz tudo bem. O Senhor abençoa a família. Ó meu Deus, visita cada lar aqui agora, neste lugar. Repreenda espírito de enfermidade, repreenda espírito de divisão, repreenda espírito de discórdia, espírito de divórcio, caia por terra em nome de Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, nós estamos certos de que o Senhor cuida do seu povo. Acampa os teus anjos em cada lar e ordena a bênção sobre cada lar, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Você pode levantar sua mão direita ao céu, a mão esquerda lá em cima, e aplaudir Jesus pela família que Ele te deu. Aleluia. Ele é grande, aplauda o Senhor, o querido. Aplauda o Senhor que vive e reina para todos sempre. Dê o seu melhor a Ele, somente a Ele é o nome dEle. Nós vamos declarar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. As irmãs declarem bem alto. Na cidade do nosso Pode ser mais alto? Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra. Os homens declarem: é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso,
Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A igreja vai declarar: grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós te adoramos, Senhor. Você pode levantar suas mãos aos céus. Queremos o e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesse mesmo espírito de adoração, pega o teu dízimo, a tua oferta aí nesse momento, querido. Pega a tua oferta, o teu dízimo na mão nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Esse é um momento importante também, de nós ofertarmos e demonstrarmos a nossa fidelidade com Deus. Se você pegou na tua mão, fecha os teus olhos aí. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua provisão. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu sustento, a qual os teus filhos podem chegar aqui, Senhor, e dizimar e ofertar, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Se fazemos isso, ó Deus, é por causa do Senhor, porque o Senhor guardou a nossa família, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor proveu o pão de cada dia a cada um de nós. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por esse momento de podermos entregar na Tua casa os dízimos e as ofertas. Muito obrigado, Jesus. Amém. Nós vamos declarar mais uma vez: grande, grande. Só a igreja. Eu vou. Alegria. Grande. E que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Nós te adoramos, Senhor. Adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante suas mãos aos céus e declare: queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor, engrandecer. Declare: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, Senhor, o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Você pode aplaudir Jesus mais forte, querido? Ele é digno de toda honra e toda glória. Aplauda Jesus bem forte, querido. Oh! Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o meu e o seu consolo. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo, meu ser, com tudo que sou, eu sempre te declare bem alto, querido. Solte sua voz e adore Ele. Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostam e rugem os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Senhor. Alegre te louvo por teus grandes firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. As irmãs vão declarar: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, todo mundo junto. Consolo, abrigo, refúgio é o Senhor. Com
todo o meu ser. Com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem já os mares ao som de teu nome. Você pode levantar suas mãos aos céus e declarar por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do. Incomparáveis são as promessas do. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Você pode aplaudir esse Jesus que vive e reina. Aleluia! Meus irmãos, podeis assentar, por favor. Você que nos visita nesta noite, eu não vou mencionar teu nome não, mas olha, seja bem-vindo. Você seja bem-vinda, porque é uma alegria te receber nesta noite. Não vou mencionar seu nome, mas quem visita, fique em pé, por gentileza. Os homens visitantes fiquem em pé, as mulheres visitantes fiquem em pé. Não? Não tem? Agora os homens aí, dê um abraço nesse rapaz bonito. Tá vendo por que ela fica em pé? Pra você receber um abraço. E visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós com Cristo estamos dizendo: a Wesleyana ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós com Cristo estamos dizendo: a Wesleyana ama você. Coral. Nós com Cristo estamos dizendo: visitante, você é único, tem todos os olhares para você. Nós com Cristo amamos você. Oh, glória! Aleluia! Maravilhas da fé. Obrigado, Bici. Obrigado, Marla. Obrigado, Abner. Irmã Célia. Ai, irmã Célia. Eu quero te convidar para a irmã Célia vai dar um testemunho nesta noite. Por favor. Vamos glorificar a Deus. Testemunho é bom num culto, para a gente ouvir o que Deus está fazendo em nossas vidas. Deus ama muito a sua vida. A irmã Célia, ela vai. Pode subir aqui, irmã Célia, por favor. Hoje é a noite das mulheres. Você já vai saber por quê. Irmã Célia, é hoje o dia. Deus te abençoe. Está com a mão fria? Ah, lá está frio. Está frio? Tá bem. Então Deus te abençoe. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para dizer o que o Senhor fez na vida da minha mãe. Há um tempo atrás a igreja viu que eu desapareci dos cultos, mas não foi por minha vontade.
A minha mãe teve um AVC, ela veio por conta de uma outra enfermidade, acabou tendo um AVC. E assim, eu vi minha mãe morta. E quando eu vi a situação, eu só clamei ao Senhor. Falei, está nas tuas mãos, seja como tu quiseres. E para a honra e glória do Senhor, ela sarou, ela não ficou com nenhuma sequela. O Senhor, Ele cuida, irmãos. Ele ouve o clamor da igreja. Eu estou aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar, que é o autor do milagre, e aos irmãos que oraram. Porque eu sei que minha mãe teve todo esse tempo coberta pela oração dos irmãos. O nosso pastor orou por ela. E como que é importante isso, a oração da igreja. Porque eu me lembro sempre daquela passagem, quando o Pedro estava preso, os apóstolos, o povo de Deus, a igreja orava, estava sempre em contínua oração. E ali o Senhor entrou com a providência. Então nós hoje temos assim esse poder de clamar no nome do Senhor Jesus, porque o nome do Senhor Jesus é a chave que abre as portas para o Senhor agir nas nossas vidas. E eu, com essa pequena força que eu tenho, né, minha mãe é fortinha também, isso é um testemunho muito grande que eu quero dar. A minha mãe ficou totalmente dependente nos primeiros dias, e eu tinha que tentar cuidar dela como um bebê. E eu tenho um problema na coluna muito sério. E quando eu chegava, via a situação, eu falava, Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir. E olha, irmãos, eu não sei como é que era o negócio, mas quando eu via, já dava tudo feito, tudo resolvido, para a glória do Senhor, eu não tinha nenhuma dor nas minhas costas. E uma coisa que me sustentou muito durante esse tempo, foi no livro de Isaías. Todas as vezes que eu vinha no culto, tinha sempre um abençoado de Deus, ou ministro de louvor, ou no louvor, ou o nosso pastor, ou o pregador, que sempre falava essa palavra. E essa palavra me fortaleceu. E eu vou repetir para os irmãos, para que os irmãos venham também ser fortalecidos por isso, porque eu não sei das lutas de vocês, o que vocês estão passando. Mas em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E esse é o nosso Deus tremendo, soberano e poderoso. Ele me sustentou, irmãos, todos esses dias. Hoje eu estive com minha mãe, ela está muito bem. Eu mando um abraço dela para a igreja. Ela está com perfeita saúde, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, toda a glória para Jesus. A irmã Célia, ela é esposa do nosso irmão Ismael, diácono Ismael. Vocês não sabem, alguns sabem, outros não. Essa senhora jovem que está aqui, né, irmã Ismael? Jovem senhora. É uma pessoa que ora intensamente nesta igreja. É uma pessoa, estou dizendo para a glória de Deus, que intercede muito por nós, por mim, por você, que você nem sabe, por sua família. E muitas bênçãos que Deus tem nos direcionado é fruto da oração dela, junto com a intercessão aqui das outras irmãs, irmãos participam, todo dia de segunda a sexta, de 8 às 9 da manhã. Mas a irmã Célia também na casa dela é uma pessoa que passou a dedicar muito a Deus em Bíblia e oração. Orem por ela, porque ela tem também orado por nós. Deus tem falado muito ao coração dela a respeito da igreja, dos irmãos, e bênçãos têm sido derramadas. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Um abraço nosso para a irmã Virgínia. Obrigado, irmã Célia. Agora, Carol. Danilo, vem também. Acompanha aqui a esposa. Isso.
Meus irmãos, esse jovem casal, Deus te abençoe, Carol, Deus te abençoe, Danilo Alves. Este jovem casal são filhos dessa igreja. Eles são um casal de seminaristas e futuros missionários na obra de Deus. Eles poderiam estar fazendo muitas outras coisas. A Carol poderia estar exercendo direito como advogada. O Danilo, futuro enfermeiro. Mas eles escolheram a obra do Senhor. Não que ser advogado seja ruim, enfermeiro seja, não é isso. Mas é que eles colocaram a obra de Deus em primeiro lugar. Então minha oração é profunda em favor deles, para que Deus venha sustentá-los. Eles estudam no Rio de Janeiro, lá em Cascadura, no nosso seminário da Igreja Metodista Wesleyana, e falta pouco. E eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês não sabem que a gente não divulga. Muitas vezes foram considerados e são considerados os melhores alunos do seminário, para a glória de Deus. Isso é meu orgulho, é minha alegria. Então eu estou maravilhado e agradecido a Deus pela vida deles, embora haja humildade no coração deles. Então eu queria pedir que você ore comigo por eles neste momento, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, por favor. Querido e amado Senhor, com muita gratidão nós queremos apresentar os teus servos, o irmão Danilo e a irmã Carol, em tuas mãos. A glória pertence ao Senhor, mas estou certo que os pais do Danilo, que os pais da Carol, sentem-se felizes, orgulhosos de que os seus filhos escolheram servir ao Senhor. Ali no preparo que eles estão tendo, as lutas são grandes, mas eles confiam no Senhor e eles recebem a nossa cobertura espiritual. Nós te louvamos pela tua graça e pelos resultados da tua obra na vida deles e através deles. Em nome de Jesus, amém. Danilo, meu filho, a última vez você pregou com alegria em nossa igreja. Dessa vez você vai sentar, porque você vai ouvir sua esposa e eu também. E a igreja. Deus te abençoe, Carol, seja bem-vinda. Você pode, por favor, receber a palavra. A paz do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Antes de começar com a palavra de Deus, eu gostaria de chamar meu primo aqui comigo, que nós vamos entoar um cântico de louvor ao Senhor nesta noite, que tem tudo a ver com a mensagem. E eu, enquanto estava preparando e Deus falando comigo, quando eu cheguei aqui no culto, e o culto iniciou no louvor, e depois a irmã Célia dando testemunho, eu falei: meu Deus, obrigada porque tu és fiel. Tudo foi se confirmando, as coisas foram se encaixando. E a irmã Célia, ela até usou, e não está combinado, ela usou até um texto, uma parte de um texto que eu vou usar. Eu falei: esse Deus é tremendo, Ele vai confirmando, e o Espírito que está aqui é o mesmo Espírito que está em vocês. Vamos lá? Em fervente oração, vens o meu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones
altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia! Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Olha o que Ele faz. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sei que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Vamos aplaudir ao Senhor. Só Tu és digno, Deus. Aleluia, Jesus. Te louvamos, Pai. Ah, queridos, que nessa noite nós possamos deixar tudo no altar do Senhor, porque Ele está presente neste lugar e eu posso senti-lo aqui, e Ele quer falar conosco nesta noite. Vamos deixar tudo no altar, para que nós possamos verdadeiramente ouvir e guardar a palavra de Deus em nossos corações, para que ao sair desta igreja, ao término deste culto, nós não venhamos nos esquecer de tudo que já está acontecendo neste lugar e da palavra de Deus que é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias.
Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4 e o verso 6. Filipenses 4, 6. E a palavra do Senhor nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E eu vou ler mais uma vez. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nós vamos começar aqui então, nós vamos destrinchar esse texto em 3 partes aqui. Então vamos começar pela primeira parte, que o texto, esse verso, ele nos diz então, na primeira linha ele fala o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. E como é difícil, né, queridos? Eu sei como é difícil porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa com o que ia acontecer com o amanhã, ou o que eu ia fazer, ou às vezes uma prova que eu iria prestar, e aí aquilo me consumia, e eu ficava ansiosa, e no dia seguinte, muitas vezes eu esquecia os detalhes, né, da prova, e eu sei que isso não acontece só comigo. No nosso trabalho isso acontece, nós nos sentimos ansiosos, ai meu Deus, como é que será o meu dia de amanhã no meu trabalho, com o meu chefe que me perturba, ou com aquele colega de trabalho que não me deixa em paz, ou como eu vou fazer se eu estou desempregado ou desempregado o dia de amanhã. Mas a Bíblia vem nos dizer nesta noite: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ela é bem específica, não é de uma coisa ou de outra, é tudo. Eu e você, nós não precisamos andar ansiosos por nada. A Bíblia diz, olha, você está cansado, você está sobrecarregado, vinde a mim. Você que está ansioso, lança sobre mim a vossa ansiedade, lança diante de Deus. E hoje, nos tempos modernos que nós vivemos, é muito difícil nós encontrarmos alguém que não é ansioso. E eu refletindo sobre isso, eu estava pensando, falei assim, meu Deus, é difícil mesmo? Por quê? Hoje, quando a gente nós precisamos comer, e assim, às vezes no meio do trabalho, do estudo, nós não temos tempo para preparar, o que a gente faz? Liga lá no Que Fome e rapidinho chega, tá pronto. Ou então a gente passa lá no McDonald's, fast food, comida rápida, tá pronto, é só passar e pegar. Ou então, eu preciso ver um assunto que eu não sei sobre como fazer aquilo, consertar alguma coisa. Onde eu vou? Lá na internet, entro no Google, tá lá. É assim que se faz. Então hoje, a rapidez, ela está no nosso meio. A gente não precisa esperar. Tudo que nós queremos e precisamos, a gente tem rápido. É a comida, é um assunto, é qualquer coisa. E aí o que acontece? Quando nós precisamos de algo, ou quando nós queremos algo e não temos, o que nós nos tornamos? Pessoas extremamente ansiosas. Não, mas eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso acontecer. Por quê? Porque tudo é muito fácil para mim. Vem rápido. Tudo que eu quero eu tenho, rápido. Mas aí mais uma vez, a Bíblia vem nos dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixa. Acalma teu coração. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua família. Deixa Deus cuidar dos seus negócios. Deixa Deus cuidar. Sabe por quê? Ele faz melhor do que eu. Ele faz melhor do que você. Às vezes nós não entendemos. Oh Deus, mas por que isso está acontecendo? Eu preciso tanto. Acalma. Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus, Ele cuida dos passarinhos, Ele dá comida para os passarinhos, Ele veste o lírio do campo. E nós?
que fomos comprados, fomos lavados, fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Não valemos mais do que um passarinho? Não valemos mais do que um lírio do campo? Valemos, queridos. Por isso, nessa noite, entrega tudo no altar de Deus, sem reserva e sem medo, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado desta igreja. Deus tem cuidado do pastor desta igreja. Deus tem cuidado de cada departamento desta igreja. Deus tem cuidado. Acredite. E aí, na parte B, o versículo ele vem dizendo assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. As petições aqui, eles são pedidos. Aquilo que nós fazemos a Deus. E nessa parte é interessante. Deus vem dizendo para a gente se acalmar, não ficar ansioso. E logo em seguida Ele vem dizendo: olha, não fica ansioso, se acalma. Mas me deixa conhecer o que está te perturbando. Deixa. E é interessante, como eu já falei, nós sabemos que Deus ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando nesse exato momento. Ele sabe o que você está precisando nesse exato momento. Mas Deus, mesmo tão grande, mesmo tão soberano, Ele deseja ter uma intimidade comigo e com você. Nós sabemos também que a maneira de Deus se revelar a nós, de Deus falar conosco, é através da palavra dEle. Mas a maneira que nós, seres humanos, temos de falar com Deus é através da oração. Por isso Ele diz: olha, sejam conhecidas, deixa eu conhecer, deixa Deus conhecer, queridos, seja o que for. Talvez para você pode ser algo pequeno, mas isso aqui não tem importância, mas para Deus tem. Deixa Ele conhecer, dos seus lábios, deixa Ele conhecer. E aí vamos lá, para a terceira parte. Ele diz assim: pela oração e pela súplica, com ações de graça. Como eu disse, a maneira que nós falamos com Deus é através da oração. Interessante que nesse versículo ele coloca: olha, então você pode fazer conhecidas suas petições a Deus através da oração, mas pode ser através da súplica também. E aí eu fiquei pensando, e aí eu fui pesquisar. Mas oração, súplica, não é mais ou menos a mesma coisa? E aí eu descobri. O nosso dicionário, ele diz o seguinte, que a súplica, ela é uma oração feita com insistência e submissão. Então, Deus vem nos ensinar essa noite a suplicarmos a Ele. Ou seja, a insistirmos a Ele. Deus, olha, eu preciso de um consolo. Ou eu preciso ser confrontada com a sua palavra, eu não sei. Mas suplicar ao Senhor. Fazê-lo conhecer as nossas petições através da súplica. Porque às vezes nós sentimos necessidades mais do que a oração, mas da súplica. E aí, terminando o versículo, ele vem dizendo assim: olha, e você vai fazer tudo isso, mas com quê? Ações de graças. E aí eu fui procurar também ações de graça. E aí o dicionário diz o seguinte: ações de graça nada mais é do que demonstrar a nossa gratidão a Deus. Então o que nós vamos fazer? Lançar sobre Ele a nossa ansiedade, fazê-lo conhecer aquilo que está no mais profundo do nosso ser, para termos mais intimidades com Ele, mas faremos isso suplicando a Deus e demonstrando a Ele em nossa oração a nossa gratidão por Ele ouvir a nossa oração. E queridos, independente se Ele responder ou não, que sejam com ações de graças as nossas orações e as nossas súplicas. Vamos abrir as nossas Bíblias. Lucas. O Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do verso 1. Eu gosto muito desse texto. E esse texto ele vai nos falar sobre a viúva insistente. Lucas 18, do 1 ao 5. Diz assim:
E disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Jesus, nessa parábola, ele vem nos trazer um grande incentivo e uma grande lição. No versículo 1 ele diz assim: olha, vocês vão aprender nessa parábola como vocês devem orar e jamais esmorecer. Ou seja, em outras palavras, que vocês devem orar com insistência, com perseverança. E essa mulher dessa parábola, essa viúva, ela nos traz um grande ensinamento. Ela foi até o juiz, como nós lemos, e implorou para ele: olha, juiz, eu preciso, atende a minha causa, faz alguma coisa por mim, eu preciso que você julgue a minha causa. Ele olhou para ela e falou assim: você? Não, não quero julgar a sua causa. O que ela poderia ter feito? Era viúva mesmo. Se sentiu humilhada, constrangida, virar, embora e nunca mais voltar. Mas o que ela fez? Esse juiz não quer? Então peraí, vamos ver se ele não vai querer mesmo. E estava ela lá de novo: ô juiz, julga a minha causa. Não, não quero. E a Bíblia diz que, olha, ele custou para atender a causa dela, mas ela foi tão insistente, mas tão insistente, que ele falou: essa mulher só vai me deixar em paz se eu julgar essa causa. Então vamos, vai, vem cá que eu vou dar o que você quer. Eu vou julgar a sua causa. Queridos, e assim é conosco. Quantas vezes, na nossa vida, nós nos perdemos, nós desistimos e falamos: não, eu já orei 1 mês, Deus não respondeu. Eu já orei 5 meses e nada. 1 ano, 2, 5, 10, 15 e nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou desistir. É melhor. Eu acho que isso já é Deus querendo me dizer que Ele não vai, é um não. Queridos, vamos aprender com essa mulher nessa noite a insistência dela. Sabe por quê? Eu acredito assim: Deus vai responder. Ou Deus vai dizer que sim, ou Deus vai dizer que não. Então, insista. Nem que se for para lá no final, Deus fala não, mas você vai ter uma resposta. Você não vai sair sem saber: eu não sei. Eu não sei o que Deus queria, se Ele queria que sim ou se Ele queria que não. Não. Lá no final, se você persistir, se você permanecer ali firme, orando, você vai saber pelo sim ou pelo não. Mas eu vou te dizer uma coisa: mesmo que Deus diga não, não se entristeça, nem se aborreça com Deus. Não vire as costas para Deus e nem culpe a Deus ou enfim. Sabe por quê? Ele sabe o que Ele faz. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma coisa não, é tudo. Quando Deus diz sim, amém, é porque Ele tinha um propósito naquilo. Quando Deus diz não, amém, Ele tinha um propósito naquilo. Sempre com ações de graças. E é interessante que, pesquisando, eu fui olhar também o que era persistência. Porque ela insistiu e ela foi persistente. Não, sou persistente naquilo que eu quero. Olha só o que eu achei. A persistência é você manter-se firme, aguentar firme as situações mediante a adversidade. Que difícil, não? Como é difícil quando a adversidade está na nossa frente e nós conseguimos nos manter perseverantes, constantes e insistentes em oração. Eu acho que é difícil, Porque para mim é difícil. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é difícil. Nós, como seres humanos, temos limitações. Mas, queridos, ao nosso lado está o bom Jesus. Está o Espírito Santo que intercede por mim e por você. É Ele quem nos ajuda. Olha, meu filho, não desiste. Vamos orar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vamos ter mais intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque o que nos vai manter firmes
É a nossa intimidade com Deus, é a experiência. Porque quanto mais nós orarmos, quanto mais nós buscarmos, mais nós vamos falar com Deus e Ele vai se revelar a nós. Vamos lá, Mateus, capítulo 6. Mateus, versículo 6, o verso 5 e o verso 6. Mateus 6, 5 e 6. E a Bíblia nos diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui, Jesus, ele está nos ensinando como nós devemos orar. É interessante que esses dias alguém falou, eu não me lembro se alguém falou, se eu ouvi, mas achei muito interessante que quando nós nos reunimos, os irmãos nos cultos, é fácil. Nós vemos assim, alguns com as mãos levantadas e com os olhos fechados, e louvando a Deus, e outros mais quietinhos, e outros com os olhos abertos, outros orando no momento do louvor. E o nosso primeiro julgamento é o seguinte: olha, aquele irmão que está com a mão levantada, que está orando e o olho fechado e cantando, aquele é crente. Não, aquele é. Aquele tem um poder tremendo. Aí, quando nós olhamos aquele outro irmão, quietinho, de olho fechado, às vezes nem ergue a mão. Ih, você viu? Não, você viu, né? Na hora do louvor, aquele irmão lá, nem abriu a boca, quieto, com a mão assim, ó. Aquele lá não é crente, não. Aquele não ora. Sabe o que é isso, queridos? É o julgamento precipitado. Muitas vezes, aquele irmão que está com a mão levantada, que a gente fala, nossa, esse aí pula de um pé só, como a gente brinca lá no Rio de Janeiro. Pode ser que sim, mas pode ser que muitas vezes o coração dele está longe de Deus. Pode ser que muitas vezes ele faz como esses hipócritas aqui, que a Bíblia nos cita. Tá lá, tá de mão erguida, louvando a Deus, orando, mas para quê? Para que todo mundo na congregação veja que ele é crente. Mas saiu daqui, boca suja, bate na mulher e tudo. E aí, ao contrário, aquele às vezes é quietinho, às vezes ele é quietinho porque ele está desviado mesmo da igreja. Ou às vezes é o jeito dele, ele adora Deus daquele jeito e a gente julga ele. E às vezes ele é como esse aqui, ó, que entrou lá no quarto, ficou quietinho e só ele e Deus ali. Então, o que eu aprendo com isso? A primeira coisa, né, que nós não devemos julgar. E a segunda coisa, a questão da oração individual. Claro, é super entendível que quando nós estamos no culto, nós estamos juntos em congregação para adorar Jesus, nós oramos juntos. Mas o que Jesus nos fala? Ó, é melhor, vai lá no seu quartinho, se você tem alguma coisa, um pecado, às vezes algo bem específico seu, entra lá, fala para mim, eu quero te ouvir. Às vezes o irmão que está do lado não precisa saber. Porque se ele souber, às vezes ele é igual um ventilador. Daqui a pouco a igreja inteira vai saber. Entendeu? Então Jesus sabe o que diz. Ó, vai lá, quietinho, entra no seu quarto. Fala, eu e você, só nós dois. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Pedro. Pedro 3, o verso 12. Pedro 3, 12, só uma parte A. Diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mais uma vez.
Porque os olhos do Senhor, Ele repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Amém? Se você é um justo do Senhor aqui essa noite, pode ter certeza que os olhos dele estão voltados à sua oração. Os olhos do Senhor estão voltados à súplica que você faz. Creia, queridos. Mesmo que às vezes pareça que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus está distante, ou que Deus nos esqueceu em algum lugar dessa terra. Não. A Bíblia vem nos dizer nessa noite, olha, os olhos do Senhor estão sobre vocês. E agora eu gostaria de contar um pequeno testemunho. Como os irmãos sabem, e o pastor já disse, nós moramos lá no Rio de Janeiro, em um bairro chamado Vila Valqueire. E nós moramos ali, e nós, na frente da nossa casa, nós temos um centro de macumba, e atrás da nossa casa nós temos outro centro. E aí um dia, e nós orando, nós sempre orando para que Deus, né, converta os corações que estão naquele lugar. Um dia nós estávamos lá, já era um sábado, porque geralmente eles fazem os trabalhos aos sábados, de sábado para domingo. E nós estávamos lá com um casal em nossa casa, e aí já eram quase 3 horas da manhã. E aquele batuque desde as 8 e quase 3 horas da manhã, e não parava de tocar. E aí o casal que estava em casa falou, não, já deu a hora, nós vamos embora. E aí quando eles saíram, eu senti o Espírito Santo falar comigo, olha, ora. Eu falei assim, ai meu Deus, orar, mas eles estão batendo batuque lá, é bem de frente, e aí, enfim. E aí eu chamei o casal, porque assim, lá tem um muro. Tem um muro, que então o centro não tem como ver, que tampa, né? Do lado do portão. E aí esse casal estava lá e falou assim, olha gente, vamos orar, né, antes de vocês irem embora. Aí o casal falou assim, orar? Pra quê? Não precisa orar por isso aí não, deixa do jeito que tá. Eu olhei assim, eu falei, mas que bênção. Tá bom. Aí eles foram embora, eu chamei o Danilo, e aquilo me incomodando. Eu falei assim, não Danilo, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos orar. Eu falei, mas bom, nós somos cristãos, nós aprendemos com a Bíblia como é que nós devemos orar, o que nós vamos fazer? Mas aí tinha uma parte que era lá dentro da igreja, que era bem escura e bem no cantinho. Eu falei, ó Danilo, vamos nesse canto que é escuro, ninguém vai ver a gente, e em silêncio, assim, mas bem baixo, nós vamos orar e ver o que Deus vai fazer. Aí vai. Eu e Danilo, 3 horas da manhã, no escuro, assim, né, atrás do muro, assim, a gente ergueu a mão. Nós falamos, queridos, acho que 3 palavras. Acho que na 4ª palavra, parou. Na hora que parou, eu falei, Danilo, parou. Eu falei assim, aí eu falei, ai Carol, parou. Eu não estou ouvindo mais nada. Eu falei, eu também não. Aí ele falou assim, vamos olhar? Eu falei assim, vamos. Mas vamos discreto, né? Porque vai que, sei lá, queiram vir pegar a gente mora aqui, não vai dar certo. Aí o Danilo foi lá, assim, no cantinho, deu aquela espiada. Na hora que ele olhou, o pai de santo saiu, abriu a porta da casa, assim, com a mão na cabeça, andando na calçada, falou assim, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo o que está acontecendo, não está descendo mais nada nesse lugar. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que é fiel, e os olhos dele estão sobre os justos da terra. Querido, quando nós oramos, o diabo cai por terra, as obras de Satanás são desfeitas, os livramentos acontecem. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus, Deus faz. Não foi porque fui eu, poderia ser você, mas Deus faz. Quando nós nos colocamos diante dele, ele faz. Eu não sei quem Deus estava livrando naquele momento, mas Deus livrou, porque diabo nenhum mais desceu naquele lugar. E nós continuamos como igreja de Cristo, perseverantes, orando por aquele povo. E nós cremos que um dia nós voltaremos aqui e contaremos o testemunho que aquele lugar foi fechado e que as vidas foram restauradas para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Vamos aplaudir o nome de Jesus.
Aleluia, Deus. O Deus que restaura, o Deus que transforma vidas, está neste lugar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos. Eu já estou terminando. Vamos ver um pouco a respeito da oração intercessória. Atos de número, capítulo 12. Atos 12. A partir do 5 até o 8. Não estava combinado com a irmã Célia, viu? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, e acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e siga-me. Aqui nós vamos ver, um pouco antes do versículo 5, que Herodes, ele mandou prender alguns da igreja, mas de propósito mesmo, e a intenção dele era matar e maltratá-los, inclusive Pedro. Mas o que me chama muita atenção nesse versículo, na verdade é o versículo 5, a respeito da oração intercessória, que ele vem dizendo: olha, enquanto Pedro, ele estava lá, preso, acorrentado, havia uma igreja viva, persistente, insistente, que orava por aquele homem. E Deus ouviu o clamor daquela igreja, mandou um anjo lá e soltou Pedro daquele lugar. Queridos, as orações que fazemos na igreja, eu sei que aqui nós temos a oração em janeiro, e que a igreja ora, vale a pena. Os frutos virão. A Bíblia diz que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus fez na época dos apóstolos, ele vai fazer na nossa época também, porque ele é Deus. E outra coisa que me chama muita atenção nesse versículo é que Pedro, ele viu Jesus fazendo muitos milagres, viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar, mas especificamente neste momento, Pedro viveu um milagre de Deus na vida dele. Mas por quê? Porque havia uma igreja que orava por ele. Queridos, olha, eu não sei porquê, não me pergunte, eu não sei se alguém sabe responder o valor de uma oração e o valor de uma oração intercessória. Eu não sei. Mas o Daniel testemunhou aqui, e quantos outros testemunhos nós ouvimos, de como Deus deu o livramento, de como Deus salvou, de como Deus fez, através de uma mãe, de um pai, de uma irmã, de alguém que estava orando. Às vezes você pensa que a oração intercessória, eu vou orar porque o pastor pediu, ou porque o meu líder pediu, mas isso aí é impossível, aquela pessoa sair das drogas, ou aquela da prostituição, é impossível. Não, queridos, nada é impossível para Deus. Não desista, não desanima. Persista em oração. Agora, para mesmo fechar, só 3 questões aqui. Por quem que eu e você devemos interceder? Nós vimos que nós devemos orar, nós vimos que nós devemos interceder, e agora nós vamos ver por quem devemos interceder. Vamos lá rapidinho, em Mateus 5:44. Mateus 5:44. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
nós devemos orar por todos. Mas aqui só quero especificar 3, pelos quais a Bíblia também nos diz que devemos interceder. O primeiro, por aqueles que nos perseguem. Ai, como é difícil, né? Como é fácil nós orarmos, intercedermos por aquele que amamos, por aquele que está sempre perto de nós nos ajudando. Mas como é difícil nós orarmos e amarmos aqueles que nos perseguem, que falam mal de nós, que nos maltratam. Mas hoje eu vim dar uma boa notícia para nós. Ao invés de nós ficarmos lançando palavras amargas contra o nosso irmão, a Bíblia me ensina: vamos amar o nosso inimigo, vamos amar aqueles que nos perseguem, vamos, além de amar, vamos orar por eles. Segundo, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, nós devemos interceder pelos nossos inimigos. Segundo, devemos interceder por todos os homens, sejam eles de raça, tribo, língua, nação, cor, enfim, por todos. E o último, 1 Timóteo 2:2. Devemos interceder também em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E por último, autoridade. No nosso país nós não temos reis, mas nós temos uma presidenta. Então que nós possamos orar por ela, que nós possamos orar pelas autoridades que Deus constituiu, tanto eclesiásticas como as autoridades governamentais que nós temos. E queridos, foi um prazer imenso estar com os irmãos aqui essa noite e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado conosco. E eu, antes de entregar a palavra, só gostaria de ler uma frase de Martinho Lutero, e que eu achei ela muito interessante, e que ela seja verdade em nossas vidas. Diz assim essa frase: assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupa, e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Carol, Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos felizes por você ter aceitado o nosso convite de trazer a mensagem. Deus abençoe o seu retorno e o do Danilo para o Rio. Nós fomos trazidos nesta noite a palavra de Deus. E nós devemos acostumar-nos a ouvir para podermos colocar em prática. Ouvir a Bíblia e não estarmos dispostos a praticar é muito ruim. E nós, quando ouvimos o que a Bíblia diz para fazermos, se encontrarmos dificuldade, nós podemos contar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo para completar a obra e nos fortalecer para fazermos a vontade de Deus. Se existe dificuldade, o Espírito Santo trabalha para nos ajudar. Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu hoje visitei o Ney. Eu disse: ó Ney, eu vou te mandar um abraço hoje à noite, lá do púlpito da igreja. Ney, eu estou te mandando um abraço, meu filho. E já agora, para todos os internautas, porque o nosso culto ele é ao vivo, toda terça, quinta e domingo. Agora é o seguinte: ninguém que é membro dessa igreja fica em casa para assistir culto da internet, não. Esse negócio da internet é para quem está doente, é para quem mora fora, porque se não vier aqui, a gente não tira isso não. Mas é para quem mora fora, para quem está longe.
para quem mora, e para quem está no hospital, e para quem está igual o Ney hoje, com problema na coluna, e a gente está orando por ele, em nome de Jesus, tá certo? Então, olha, se tem algum membro aí assistindo, fora o Ney, se não tiver doente, vem para a igreja, viu? És tu mesmo, tem que vir para o culto. Fabiana, minha filha, seja bem-vinda. Por que, Fabiana, seja bem-vinda? Ela é membro da igreja, é porque ela estava doente. E Jesus permitiu ela voltar. Ô, glória! Ela e Emanuel estavam doentes e nós oramos por eles aqui. Deus abençoe seu retorno, a sua saúde, viu? Eu sei que Jesus é bom. Meu irmão, você que nos visitou, Deus te abençoe e te guarde, meu filho. Volte mais vezes. Esse sorriso é para voltar, né? Rapaz, eu vi meia dúzia de dentes seu daqui. Isso é coisa boa. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero pedir a você que... Ô Daniel, nós marcamos aqui o Lava Jato para que dia? Sabe a que dia? Daniel. Ô Daniel. Nós marcamos, mas não vai dar não. A não ser que, vamos ver aqui o negócio. É que sábado agora, dia 22, das 14 às 17, nós temos a palestra com o Diácono Nilton sobre finanças do lar. Será que vai atrapalhar? Hã? Até 1h é pouco. Agora, o que pode acontecer, Deide, é quem trouxer o carro, porque nem todo mundo tem carro. Quem trouxer o carro já fica aqui, né? Agora é o seguinte, o problema todo, Daniel, é que você vai precisar de muita gente para lavar carro. E quem for lavar carro quiser ouvir a palestra? Olha, Daniel, vamos chegar num acordo aqui. Não, mas é que nós precisamos fazer um lava-jato. Mas nós precisamos também ministrar a palestra. Ó, se for até 1h, é muito trabalho para ir só até 1h dele. E se a gente fizesse para o outro sábado? Irmãos, quem ia trazer o carro para esse sábado, dia 22? Então vamos fazer o seguinte. Vamos até 1h no sábado e o que faltar eu completo. Aí é justo. Aí é justo. Porque aí também eu não tiro os irmãos. Pode ser que nem venham. Mas aí eu não dou motivo para não vir. Não vem se não quiser. Ah, pastor, eu queria vir e fiquei lavando carro. Ah, bendita coisa. Não vai não. Nós vamos lavar os carros até às 13 horas. Vamos aceitar a sugestão do David? Vamos lavar carro até 1h da tarde. Então, Daniel, não começa às 8 não. Começa às 7. Ó, gente, traga os carros que vocês puderem às 7 da manhã. R$ 25 por carro. Ó,
Ninguém vai buscar mais carros seus em casa, não. Vocês vão ter que vir trazer. Não é preguiça, não. É porque se acontecer alguma coisa, eu não quero ser responsável, nem o Daniel. Então, se você traga, que Deus vai te abençoar, não vai acontecer nada. Mas você é o dono para trazê-lo aqui. E é o dono para levar de volta. Então, traga o seu carro. Ó, não é caminhão, não. Não pensa que você vai lavar uma Kombi por 25 conto. Vai não. Aí é 50 conto. Aí eu vou levar minha van. Ó, van é 70. 25 é um carro. Um Fusca. Um Mini. Do irmão Avelino. Pronto, um carro maiorzinho, assim. R$25. Então não vamos abusar da bomba. Então traga o seu carro, sábado que vem, até das 7 da manhã a 1 da tarde, porque às 2 horas o irmão Nilton vai ministrar aqui um assunto sobre finanças do lar. São 3 módulos, são 3 horas de palestra. No meio da palestra nós vamos servir um cafezinho para vocês. Vocês não vão pagar nada. Nem pelo café, nem pela bolacha, e nem pelo curso. Porque um curso desse que o irmão Nilton preparou, com muita pesquisa, e baseado na Fundação Getúlio Vargas, é coisa boa. Ele aí fora é caro. Aqui você não vai pagar nada. Ah, pastor, como é que eu faço para ajudar minhas finanças em casa? Sábado nós vamos te abençoar. Tá certo? Ok. Vamos encerrar o nosso culto 9 horas. Eu estou querendo ser abençoador para ninguém resmungar nessa igreja. Nunca mais. 9 horas. Vamos terminar. Vamos ficar em pé. Oh, glória. Diga, Jesus é bom. O meu culto está terminando na hora. Só que a sua hora não é hora de Deus. A hora de Deus pode ser 9h15, pode ser 9h20. A minha, a sua é às 9. A minha também não é 9. Mas a sua é 9. Está tudo na bênção. Graças a Deus. Você vai sair abençoado? Então eu vou encerrar para não chegar 9h05. Danilo, Deus te abençoe e te guarde. Carol, Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. É só alegria. Gente, é só alegria. Jesus é alegria. Ô, glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor abençoe a sua vida. Abençoe o irmão Ney. Abençoe a Evelyn. Abençoe a Larissa. Abençoe a irmã Luciene Portes. E todas as pessoas que estão passando por dificuldade ou doença, que o Senhor venha abençoar. Leve o Senhor a sua vida em paz e te abençoe, te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Irmãos, só um aviso. A Evelyn teve bebê. Ela está no hospital Vera Cruz, em Campinas. A visita é das 9 da manhã às 20 horas. Hora que você quiser ir lá, você visita o Caleb. O Caleb. Deus te abençoe. Um abraço. Ô Ney, um abraço, Ney.